Queridos amigos, queridos irmãos, nós não podemos realizar o nosso estudo bíblico de hoje, mas gostaríamos de lhes trazer uma mensagem, uma reflexão que venha a nos ajudar diante de todas essas situações que nós estamos vivendo, de angústia e de medo. E por isso lhes faço uma pergunta: você sente medo? Quais são os seus medos? Nossa reflexão de hoje será baseada no Salmo 55, versículo 16, que diz: Mas eu clamo ao Deus eterno pedindo ajuda, e Ele me salva. Certo dia, 3 jovens estavam andando pelo interior, quando eles viram ao longe uma bela e apetitosa árvore cheia de frutos. Essa árvore era um pé de bergamota. Eles foram, se aproximaram e resolveram subir naquela árvore para comer aquelas apetitosas frutas. Depois de algum tempo, eles viram que já era hora de voltar para casa. E então perceberam que precisavam descer, mas a árvore era alta e eles sentiram medo. Então eles começaram a gritar: por favor, alguém, socorro, socorro, ajuda-nos! E ninguém os atendia. Então eles também oraram e continuaram a gritar: socorro! Até que alguém se aproximou e ajudou aqueles adolescentes a descer daquela árvore. Nós sentimos medo. Medo faz parte da nossa vida. Algumas pessoas têm medo do escuro, outras pessoas têm medo da altura, como era o caso daqueles jovens. Tem até quem tenha medo de lugares muito fechados. Pois é, o medo faz parte da nossa vida. Todos nós sentimos medo. Medo por algo que nós mesmos nos submetemos, ou medo por circunstâncias que acontecem naturalmente. Talvez aqueles jovens tenham sentido medo após perceberem uma situação que eles próprios acabaram se submetendo. Afinal, eles subiram naquela árvore por vontade própria. Mas outros medos acontecem à nossa vida sem que nós tenhamos buscado, procurado, como o Covid-19 ou mesmo essa tempestade. Nós sentimos medo de contrair este vírus, essa doença. Assim como também nós sentimos medo diante de um temporal. Minhas filhas se assustaram muito quando aconteceu o temporal. Nós fomos até a frente de casa e vimos tudo pela janela. E dali vimos uma árvore, ali da frente de casa, cair sobre a casa do vizinho. Uma situação muito triste, mas que felizmente foram apenas danos materiais. Ninguém se feriu. Mas a minha filha ficou desesperada, apavorada de medo. Então eu lhes contei uma história. Certa vez, Jesus entrou no barco dos discípulos e foram navegar. Jesus estava muito cansado e resolveu procurar um lugar sossegado e foi dormir. E então, lá pelas tantas, começa um grande temporal. O vento soprava com muita força. E além do vento forte, as ondas eram gigantescas. Os discípulos estavam desesperados, morrendo de medo. E então, eles acabaram indo até Jesus pedir a ajuda dele. Jesus então se levantou, deu uma ordem. O vento se acalmou e as ondas ficaram tranquilas. Jesus se dirigiu aos discípulos e disse: vocês não acreditam em mim? Por que ficaram com medo? Os discípulos tiveram medo durante aquela tempestade. E nós, muitas vezes, também temos medo. Temos medo de circunstâncias que nós mesmos acabamos contraindo. Temos medo de coisas que acontecem à nossa volta. Temos medo da Covid-19. Tivemos medo durante a tempestade. Não tem vergonha sentir medo. Mas o que nós fazemos quando nós sentimos medo? A quem nós buscamos? A quem nós procuramos
ajuda. Seja qual for a situação, nós precisamos de ajuda. E Jesus está ali, pronto para nos atender. Muitas vezes o nosso medo é um medo bobo, mas por que não pedir ajuda de Jesus? Ele está lá para nos atender e acalmar a tempestade em nosso coração, perdoar os nossos pecados, aliviar a nossa angústia e a nossa aflição, dar-nos forças para seguirmos em frente. Seja qual for o motivo, vamos reconhecer quão grande é o Senhor. Poder este que é visível na natureza, ao demonstrar a força dos ventos que arrastam árvores, telhados, mas que todos nós possamos ainda mais reconhecer que este poder veio ao mundo, se fez carne através de Jesus e se entregou por nós, a fim de que nós tivéssemos a cura, a ajuda para o maior dos nossos medos, que era a morte eterna, em virtude dos nossos pecados. Jesus nos livrou da morte e do inferno, e a Ele nós rendemos graças e cantamos: quão grande és tu. Querido amigo, irmão, diante desses momentos de dificuldade, vamos também nos dirigir aos nossos irmãos, nos aproximar deles e ver se não estão precisando da nossa ajuda. Nem que seja a fim de que possamos orar por cada um. Mas vamos ser solidários, pois muitas pessoas ficaram sem um lar, ficaram desabrigados, ou tiveram perdas significativas. Muitos até choram luto. Que todos nós possamos nos solidarizar e estender a mão, estender um ombro e juntar as mãos em oração. Vamos fazer isso? Amado Deus e Pai, obrigado por teu conforto e teu consolo, que nos anima e nos dá forças diante das diferentes circunstâncias da vida. Diante dos nossos medos, ó Senhor, ajuda-nos a encará-los. E quando não tivermos forças nem coragem, que tu, Senhor, possas nos ajudar. Ajuda aquelas pessoas que estão carecendo do teu cuidado, porque tiveram seus lares atingidos pela tempestade, e que, como irmãos, possamos nos solidarizar e ajudar uns aos outros. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção que nos faz refletir a respeito de toda essa situação que estamos vivendo, e que todos nós possamos perceber que no mundo que passa fome, que investe na destruição, nós temos um Pai que está no céu e que nos ensina a repartir. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão. No mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Querido amigo e querido irmão em Cristo, que todos nós possamos buscar a Deus e em Deus, seja qual for a situação que nos causa medo, e que possamos ter confiança de que Ele nos ajuda, nos protege com o seu grande poder. Que Deus nos abençoe até o nosso próximo encontro, confirmado, marcado,
e que, se Deus assim permitir, ali estaremos nós a fim de nos revermos novamente. Sábado, 19h30, para o nosso culto, que será referente ao 5º domingo após Pentecostes. Deixo o nosso abraço a todos os irmãos da Congregação Bom Caminho, da Congregação Bom Jesus, do ponto de pregação em Canto Grande, e todas aquelas pessoas que receberem essa mensagem. Até lá, até o nosso próximo encontro, se não aqui, lá na eternidade. Um abraço.